Vocês realmente são uma seita? Porque eu já ouvi dizer sobre isso. E mais, é verdade que vocês podem ter até 2 mulheres? Olha aí, professor. Olha aí o que acham dos Adventistas do Sétimo Dia. Que os Adventistas, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita e que você pode ter até 2 mulheres. E aí, professor? Isso é verdade? A Bíblia orienta a ter 2 mulheres? E como que é a questão da seita, professor? Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual o programa Na Mira da Verdade pertence, faz parte de uma seita? Veja bem, querido amigo ou querida amiga que fez essa pergunta. Infelizmente, na literatura brasileira apologética, quando fala do adventismo, você vê tanta bobagem e besteira que não dá para acreditar. Tem pessoas que escrevem coisas sobre o adventismo que às vezes a gente quando lê não sabe se chora, se ri, né? Às vezes você pensa, será que eu tô louco? Acho que eu vou bater a cabeça na parede para ver se endireita o cérebro, porque tem gente com nível acadêmico, certo? Gente de nível acadêmico que escreve tanta bobagem. Agora você imagine, eu sou um adventista, um cristão adventista há mais ou menos 17 anos. Eu nunca vi e nunca ouvi falar de que a Igreja Adventista em algum momento permitiu que um homem tivesse 2 mulheres. Então isso aí é Posso dizer para você que quem afirmou isso para você falou uma aberração ou falou algo de má fé, porque tem muita gente nesse mundo de má fé realmente, né? Quer sujar a imagem das outras pessoas por algum interesse, né, que Deus vai cobrar dele depois, com certeza. Então, se você ler, por exemplo, o livro Nisto Cremos, você percebe que a teologia adventista sobre a família é uma coisa muito séria. Tanto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um ministério em todas as suas congregações, chamado de o Ministério da Família. É um ministério liderado por um casal, e este casal sempre promove programações para que o casal se fortaleça na sua vida conjugal, para que instrua bem os filhos. Então quem afirmou uma coisa dessas aí, infelizmente, é uma pessoa mal intencionada e que vai ter que dar contas a Deus pela transgressão do mandamento de Êxodo 20, que diz assim, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Em relação ao termo seita, nós até podemos ser considerados uma seita, depende do sentido do termo. Existe um sentido positivo e um sentido negativo do termo. O sentido negativo do termo ensina o seguinte, que seita é um movimento herético, não é? Que ensina heresias, doutrinas erradas e que estão totalmente contrárias à Bíblia. Nesse sentido, o adventismo não é uma seita somente na cabeça do desinformado, do teimoso que teima, né, em afirmar uma barbaridade dessas. Por quê? O adventismo tem no seu corpo doutrinário crenças fundamentais que fazem parte de todo o meio cristão. Eu vou convidar você a fazer uma análise do adventismo em literatura séria. Me desculpe a sinceridade, mas ao invés de você gastar o seu dinheiro comprando literatura apologética que fala mal do adventismo e que não sabem nada do que estão dizendo, vá diretamente à fonte. Por exemplo, este livro aqui, Tratado de Teologia Adventista Sétimo Dia, esse livro sistematiza, diríamos assim, as 28 principais doutrinas adventistas. Veja, é uma obra espetacular, mais de 1000 páginas. Se você quiser conhecer as doutrinas adventistas de modo sério, não vá nessa literatura de péssima qualidade que grandes editoras têm até publicado, mas logo a resposta vai chegar. Deus está me abençoando que eu estou sob a orientação do Dr. Alberto Tim. Estou produzindo uma minha dissertação de mestrado para concluir meu estudo, em que eu estou mostrando muito bola fora dessa literatura brasileira, que não dá para entender como é que pode, né, escreverem tanta coisa assim que não tem cabimento. Então, quando terminar essa dissertação, nós vamos aí, pela graça de Deus, dar muito incômodo para aqueles que não são sinceros na sua abordagem, não é? Então, esse livro aqui, produzido, né, pela Igreja Adventista, esse tratado, você pode conhecer esse material, né? Você pode, por exemplo, acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e adquirir um material de excelente nível, né? Cada capítulo
Cada uma das 28 doutrinas foram escritas por teólogos que entendem do assunto. Então, quando você lê uma obra como essa, você percebe que o Adventismo acredita, assim como os demais cristãos, na Trindade, na divindade de Cristo, na personalidade do Espírito Santo, na salvação unicamente pela graça. O Adventismo em si acredita na doutrina do juízo. Então, nesse sentido, não pode ser uma seita. Agora, no sentido positivo do termo, que seita é um movimento diferente dos demais, aí podemos ser mesmo. E aí eu deixo para você, para finalizar, Atos 24:14. O Adventismo tem doutrinas distintivas. Mas assim como Paulo, dizemos o seguinte: segundo esse caminho a que chamam seita, é nele que eu sirvo ao Deus de nossos pais, obedecendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Leia Atos 24:14. Vá à literatura primária e não dê atenção para essas literaturas de péssima qualidade que nada sabem do que estão escrevendo.